Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, mais conhecido como Shift, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bordel Pétala de Lótus. Dessa vez a gente vai estar fazendo o deck tech da Jennifer Walters, né? O comandante campeão do último semanal que aconteceu lá na Lotus Games. E por falar em Lotus Games, né? Eu não poderia esquecer de comentar sobre o nosso cupomzinho de desconto que a gente tem lá na Lotus Games, né? Para qualquer compra que vocês vão fazer ali no site da Lotus, comprando singles, produtos selados, acessórios, eles têm HQ, figure e tudo. Coloque o cupom BORDEL5 para garantir 5% de desconto lá no site da Lotus, tá? E o que é muito legal da Lotus Games é que eles, além de serem uma loja muito confiável, né? Eles entregam para o Brasil inteiro e eles não trabalham só com Magic, eles também trabalham com Pokémon, Yu-Gi-Oh! E tem um pouquinho de Flash and Blood no site. Então se você está procurando alguma carta desses 4 card games, dá uma passadinha lá na Lotus, vê se tem, né? Lá no site, que o preço deles costuma ser muito bom, e também usa aí o cupom BORDEL5 para melhorar ainda mais o preço e vocês poderem comprar com um descontinho legal, né? E é isso, minha gente. Sem mais delongas, vamos começar esse deck tech. Bom, eu geralmente costumo fazer o deck tech junto com o campeão, né? Para o campeão ir me explicando quais são as principais ferramentas do deck dele. O problema é que para essa semana, o meu amigo Gui, ele tá muito ocupado e acabou que não conseguiu vir gravar o deck tech comigo, né, pra gente conseguir postar hoje. Então, eu preferi fazer o deck tech sozinho, né? Mas eu já joguei bastante contra o deck do Gui, eu não sei minuciosamente todas as estratégias que ele tem ali no meio do deck, mas a gente vai dar uma passada por cima e tentar explicar mais ou menos como o deck funciona e como ele tá tentando ganhar com o deck, tá? Então, vamos lá. Para começar, vamos explicar aqui a comandante, né? E a Jennifer Walters, ela é uma comandante Selesnya, né? Ela tem dois lados, um lado é mono white, o outro lado é verde e branco. O primeiro lado dela você consegue conjurar ela por 2 manas, ela é um 2/3 que diz o seguinte: os seus oponentes não podem conjurar mágicas durante o seu turno. Ou seja, ela é um Grand Abolisher na zona de comando. Cara, essa comandante é tão poderosa contra controles, no geral, não só controles de counter, sabe? Até mesmo aqueles controles de mesa e o cara fica matando os seus bichos. Se você faz a Jennifer Walters, você obriga ele a usar os counters no turno dele, né? Ou os counters o quê? As kills no turno dele, e você fica meio livre pra jogar no seu turno, sabe? Mesmo que ele tire a Jennifer Walters ali depois, ele não vai ter manas pra lidar com as outras ameaças que você vai fazer depois que ele matar a Jennifer Walters. Então, esse comandante é de fato muito legal contra todos os tipos de controle. E como, pelo menos no meta da loja, né, do meta da Lotus, a gente está encaminhando para um meta um pouco mais controle, ela está sendo uma comandante incrível lá, tá? E também muito boa pedida para quase qualquer deck Selesnya, uma delicinha, né? Vamos lá, a Jennifer Walters, ela também tem o lado flipado dela, né, que é a She-Hulk. E você pode tanto jogar ela como Jennifer Walters ou como She-Hulk, tá? Pra você jogar ela como She-Hulk, é só você pagar 6 manas, né? Sendo 3 incolores, 1 verde e 2 brancas, e você pode jogar ela já como She-Hulk. Ou você paga 6 manas e flipa a Jennifer Walters somente como feitiço. Vamos lá, deixa eu explicar o que é a She-Hulk, né? A She-Hulk é um 6 manas 6/6 atropelar e alcance, o que já tá bem legal, né? Ela tem uma statline bem interessante. Ela também tem essa habilidade que diz que seus oponentes não podem conjurar mágicas durante o seu turno, e ela diz que sempre que uma criatura que você controla recebe dano de combate, ou... deixa eu ver se é dano de combate ou qualquer dano. Na verdade, sempre que uma criatura que você controla recebe dano, você pode dar aquela mesma quantidade de dano em qualquer alvo, tá? Isso transforma basicamente suas criaturas que você for bloquear ou que sejam bloqueadas em burn, tá? Pelo menos uma delas vai virar um burn na cara do oponente. Então isso é muito legal. Fora que efeitos de luta funcionam incrivelmente bem com essa comandante, tá? Por exemplo, já aconteceu de eu tomar um Fight for the Throne no meu Krang, que tava 14 e alguma coisa, e eu, tipo, tomar 14 de dano na minha cara contra a She-Hulk, sabe? É muito difícil lidar com isso daí. É uma comandante realmente
incrível. Ela é boa dos dois lados, né? O early game com a Jennifer Walters e depois para você conseguir ter um finisher legal na zona de comando também com a She-Hulk. Falando sobre o deck do Gui, ele tá usando basicamente uma base de deck de ETB, né? Ele focou bastante em colocar a base do deck dele para fazer bastante ETB, habilidades com ETB, e ficar usando mágicas como Ephemerate, Cloud Shift, para poder ficar refazendo os ETBs das criaturas deles. Então eles têm criaturas muito poderosas aqui com ETB, por exemplo a Blade Splicer, né, que quando ela entra ela faz um 3/3 Golem Phyrexiano, e seus Golems têm First Strike. Ou também um Elite Spellbinder, por exemplo. Eu já tomei, tipo, 3 Elite Spellbinder no turno do Gui, tá, sabe? É bem chato de lidar com esse tipo de coisa. Fora também... Ai, calma que a garganta deu uma travada. Fora também que ele usa muita coisa legal, por exemplo, Palace Jailer, que se você ficar blinkando ele é muito interessante, né? E cadê? Deixa eu ver se ele tá... Skyclave, muito boa para funcionar com a estratégia de blink. E as criaturas de dianteira, né? E temos aqui o Undermountain e a Seasoned Dungeoneer. E basicamente, se você fica blinkando elas no duel, você ganha o jogo, né? É bem difícil, assim, a pessoa que estoura a dianteira não ganhar o jogo. Porque se você vai pela linha dos marcadores, é muito forte, é muito poderoso, né? A dianteira. É uma habilidade que pro duel, de fato, se ela entra antes do turno 3 ali, é bem difícil de se lidar. Eu acho que o deck do Gui não é mais focado em fazer a dianteira tão early assim. Antigamente era, hoje em dia ele já deixou de fazer isso, que nem eu disse, ele tá focado mais na questão do Blink, né? E fora essas criaturas poderosas com Blink, ele usa também muitas proteções, né? Muitas criaturas que dão proteção no turno 1. Por exemplo, o Benevolent Bodyguard. Temos aqui também o The Duke, né? Pra poder estar salvando as criaturas maiores dele. O Selfless Savior. E, bom, como eu disse, é um deck realmente bem voltado aí pro Blink, né? E eu acho que de criaturas principais que eu ressaltaria aqui no deck do Gui são... Vamos começar aqui pelo Vastlange Scavenger, né? É uma 3 manas 4/4 com Death Touch, e quando ela entra no campo de batalha, ela se torna preparada, ou seja, você pode conjurar este ladinho aqui, né, da carta, que é uma instantânea por 5 manas, e diz o seguinte: você mila 7 cartas e você coloca no campo de batalha qualquer criatura milada dessa forma, sabe? Então, basicamente, ele é um 3 manas 4/4, uma statline incrível por 3 manas, né? E ainda assim tem Death Touch, e fora isso, ele ainda consegue colocar um bicho de graça do teu deck, tipo, no campo de batalha. Muito forte, tá? Bicho incrível, eu acho que todo deck verde deveria usar, pelo menos no 500. Ele tem um orçamento bem legal, eu não acho que ele seja mais de R$15, né? Eu não vou ter de cabeça aqui qual que é o orçamento dele, mas ele cabe muito bem nos decks de 500, tá, gente? Ótima criatura. E como eu já ia falando, né? Os dois bichos de dianteira, tanto a Seasoned quanto o Undermountain, são incríveis para esse deck também. Eles funcionam muito bem. Sempre que eles caem em campo de batalha, é muito difícil lidar se você não consegue ficar roubando a dianteira, né? Então, você meio que entra num clock de 5 turnos ali, 3 turnos, para você tentar ganhar o jogo ou tentar roubar a dianteira, porque senão ele vai crescer tanta vantagem em cima de você que você não vai conseguir mais voltar. E como o deck tá bem nessa linha de Blink, né, de ETB, temos aqui uma das principais criaturas do deck, na minha opinião, a Félia Exuberante Shepherd, que é perfeita, né? Ela é um 2 manas 2/2 flash, que diz o seguinte: toda vez que ela ataca, você pode exilar uma no land permanente, e no começo da end step, retorna aquele card pro campo de batalha. Só que se esse card for seu, a Félia ganha +1/+1 até o final do turno. Então, além dela blinkar qualquer um dos seus bichos que tem um efeito legal quando fazem ETB, ela também consegue tirar, tipo, block da frente do oponente, matar ficha, e isso é muito legal, e ela vai crescendo também, né? Então, um bicho incrível, ótimo para decks de Blink. O orçamento dela é um pouquinho pesado hoje em dia, se eu não me engano ela tá aí por volta dos seus
30, 40 reais, mas ainda assim vale muito a pena num deck como o do Gui, que é focado em ETBs, né? Temos aqui também o verdadeiro comandante desse deck, na minha opinião. Ele vem em todos os jogos, uma carta extremamente poderosa, que é o Bright Glass Gerhook, né? O Gerhook verde e branco. Ele é um 4 manas, sendo 2 verdes e 2 brancas, por um 4/4 First Strike e atropelar, que toda vez que entra no campo de batalha, ele tutora até 2 artefatos, criaturas e ou encantamentos para sua mão, sabe? Então, basicamente, esse bicho ele entra geralmente tutorando um Onfin Ice, um Static Prison, um Senrip, sabe? Uma Cursed. Então ele entra sempre tutorando uma remoçãozinha dessas daqui do branco, que são encantamentos, e alguma coisa para ajudar. Por exemplo, uma Skull Clamp ou um Phoenix Down, né? Que é uma recursão, me fugiu o nome, um Reanimate, né? Ele reanima coisas do cemitério. Então, assim, muito, muito forte. Esse Gerhook, ele é muito versátil e ele tem uma statline muito poderosa pra se lidar com ele, sabe? E o que o Gui faz, geralmente, é sempre ele tutora uma remoção dessas daqui, né? E o Phoenix Down. Porque se eu lido com o Gerhook, ou se o player que tá jogando contra ele lida com o Gerhook, destruindo o Gerhook, não exilando, ele consegue voltar o Gerhook no outro turno ainda pro campo de batalha e retrigar o efeito, pegando mais 2 coisas. E assim, gente, é muito, muito forte você conseguir tutorar quaisquer 2 criaturas, artefatos e ou encantamentos do teu deck de custo 1, sabe? Não parece que é tão poderoso assim, por ser de custo 1, mas sabe? Ainda mais o branco, que tem acesso a ferramentas tão legais assim no custo 1, né? E aí sim, vamos falar da comandante secundária desse deck, inclusive a comandante antiga antes da Jennifer Walters sair, que é a Arwen, Mortal Queen. Cara, a Arwen já é um comandante que tá aí no meta há bastante tempo, né? Ela não vê tanto jogo assim no Duel Full Power, mas no Duel 500 ela sempre viu muito jogo, tá? É um comandante muitíssimo interessante. Ela é o seguinte, ela entra com um marcador de indestrutível nela, você pode pagar remover o marcador de indestrutível nela, e outra criatura ganha indestrutível até o final do turno, e ela ganha um marcador +1/+1 e um marcador lifelink, tanto ela quanto a criatura que ganhou indestrutível até o final do turno. Então, basicamente, ela é um comandante incrível para anular monoheads da vida, burns da vida, porque além dela dar indestrutível, proteger um bicho seu, ela ainda ganha vida, sabe? Ela cresce um bicho seu e ainda faz o bicho ganhar lifelink, o que é muito, muito legal. As pessoas geralmente subestimam a Arwen, mas ela é realmente muito, muito poderosa. Eu acho que o Gui realmente só trocou pra Jennifer, porque a Jennifer, no geral, ela é melhor, porque ela consegue lidar, que nem eu falei, com todos os tipos de controle, fazendo o teu oponente conjurar as coisas no turno dele, sabe? E tirando as armas possíveis que ele teria contra você no seu turno, meio que fazendo ele perder tempo. Então, a Jennifer é melhor num saldo geral por causa disso, mas a Arwen também é muito poderosa. E o Gui geralmente sempre troca quando tem um match que é muito agressivo contra, ou um match que ele precisa ganhar um pouco mais de vida. A Arwen tá sempre lá pra entrar do deck pra zona de comando, sabe? Bom, no mais, o que mais aqui eu teria pra apontar do deck do Gui, né, pra vocês? Eu falei, ele usa bastante dessas mágicas, como o Daydream, né, Cloud Shift e Ephemerate, pra poder ficar blinkando as criaturas dele e fazendo os efeitos de novo, né. Uma mágica que eu acho incrível, sinceramente incrível nesse deck, é Fight for the Throne, difícil em inglês, mas tá aí. E diz o seguinte, você coloca um marcador +1/+1 na criatura que você controla, e ela luta contra outra criatura. E se você controla seu comandante, você também assume o monarca. Gente, vocês já pararam pra pensar que Fight for the Throne é não só uma remoção como um burn quando a She-Hulk tá transformada, e que te dá um monarca por 2 manas? Tipo assim, muito forte, muito, muito poderoso. Eu acho uma das melhores cartas que saíram pro verde aí nos últimos tempos. Pro Commander Duel, não preciso nem falar como o Monarca é
é importante, né? Como monarca é relevante. Então, velho, muito, muito poderosa essa carta. Gosto bastante de Fight for the Throne. Aí ele usa Parting Gush, que pode ser tanto um blink para as coisas dele, quanto uma remoção quando necessário. Tá usando Path to Exile. Geralmente os decks brancos não estão usando mais o Path, né? Pelo menos no Duel, porque você acaba meio que rampando o teu oponente quando você tira alguma coisa do early dele ali. Mas o Gui aparentemente prefere usar o Path, então legal, gosto dessa carta também. Eu geralmente uso nos meus decks brancos. Aqui a remoçãozinha que vira terreno, Reprieve padrão também de todo deck branco. Cara, essa carta aqui eu nunca tinha visto ninguém usando, sendo sincero, que é o Summoning Trap. Ela diz o seguinte, se algum oponente... Peraí, vamos ler ela certinho? Se uma spell sua tiver sido counterada esse turno, ela custa 0. E ela diz o seguinte, você pode olhar os 7 cartas do topo do teu Grimório e colocar uma criatura dentre elas no campo de batalha, e coloca o resto no fundo do Grimório. Então, geralmente, ela é uma instantânea, que se o teu oponente der um counter em qualquer coisa sua, ela entra de graça. Então imagina assim, turno 2, ele vai conjurar a Jennifer Walters, o oponente vai counterar a Jennifer Walters, sei lá, com um Lavar. Aí ele volta de Summoning Trap no turno 2, cagando qualquer um dos bichos do deck dele que possam vir no top deck. Cara, isso é muito forte, tá? Essa carta aqui, eu não sei porque todos os decks verdes não usam ela, porque pra mim ela é muito, muito poderosa. Ok, ela é melhor quando tá em um meta controle, né? Porque se pagar 6 manas por isso é bom ainda, mas não é tão bom. Mas ainda assim, pô, incrível. Tipo, que carta maravilhosa. Pro meta controle, então, nem se diz, né? Aí ele usa espadas, usa o Monolith Remake também. Então várias remoções e formas de blink aqui. E essa carta aqui também é incrível, Summoning Trap. Gente, acho que no mais eu passei por todas as ferramentas e cartas principais aqui do deck do Gui, né? Eu vou estar deixando a lista aqui na descrição do vídeo, junto com o link da Lotus também, caso vocês queiram comprar alguma dessas cartas. Geralmente a Lotus tem a grande parte das cartas que a gente usa tem na Lotus também, então caso vocês queiram pegar alguma carta lá, dá uma passadinha na Lotus. E eu vou largar a lista aí pra vocês darem uma olhada mais a fundo, né? E eu prometo que em algum momento... gente, em algum momento o Gui vai voltar a fazer um top, tá? Nos nossos semanais. Aí sim eu trago ele pra fazer um deck tech com ele explicando tudo sobre a lista dele e nos passando as mais minuciosas estratégias para ela funcionar do jeito que ele quer que ela funcione, né? Mas no mais, gente, é isso. Muito obrigado por quem assistiu até agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse Deck Tech. Ele foi um pouquinho mais rápido, eu tentei ser um pouquinho mais ágil aqui, porque foi o conselho que eu recebi no Deck Tech passado. Me digam aí se vocês gostaram, me deem mais dicas, porque eu preciso de mais dicas pra estar fazendo esses Deck Techs. Eu nunca tinha feito isso antes, então é uma coisa bem nova pra mim, né? E eu realmente agradeço aí. Não esqueçam de usar o nosso cupom BORDEL5 lá na Lotus Games, caso queiram comprar alguma coisinha por lá. E no mais, é isso. Muito obrigado e até a próxima.